Tribunal Regional Eleitoral está fazendo um alerta para que todos os eleitores do Espírito Santo, e não mais apenas de algumas cidades, como eu noticiei já há algumas semanas, possam procurar os seus cartórios eleitorais para colocar em dia a biometria. Vamos conversar ao vivo agora com a Silvana Godinho Bastos Cardoso. Ela é assessora técnica da Corregedoria do TRE. Minha convidada de agora. Bom dia, Silvana. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, pela sua gentileza. Silvana, então é para todo o estado agora a biometria? Isso, para todo o estado. A gente precisa chamar o povo, né? Porque lá no ano que vem que tem eleição, evitar aquela fila imensa, né? O pessoal tomando sol, chuva, para regularizar o título. Então vamos aproveitar esse finalzinho de ano para já começar a procurar cartório. Isso. O que a gente precisa de saber? Quem vai ao cartório para poder fazer a biometria? Quem nunca fez? Exatamente, quem não tem biometria. São esses que a gente está chamando, né? Para poder ter um atendimento melhor, né? Evitar aquela fila. E é simples saber, às vezes a pessoa esqueceu, será que eu tenho biometria? Será que eu não tenho? Então ela pode consultar no site do TRE, no cantinho, né? Cantinho direito, em autoatendimento, vai ter o link, consultar situação eleitoral. Ali ela coloca o CPF ou o número do título e vai dar informação se ela possui biometria coletada ou se não possui. Autoatendimento do eleitor. Né? O autoatendimento do eleitor, lá no link situação eleitoral. Entendi. Ele clica ali, coloca o CPF e vai falar, você não possui biometria coletada. E aí, a partir desse momento, ele vai procurar o cartório eleitoral de onde ele é domiciliado, né? Onde ele vota, para fazer essa biometria. Super fácil, hein, gente? O endereço do TRE. Vamos falar qual é o site? É www.tre, aquele hífen, né? es.jus.br. E aí no cantinho vai ter autoatendimento e um pouquinho abaixo um link situação eleitoral. Ali que ela vai consultar se precisa colher a biometria. Isso, e basta apenas seu CPF, gente. Enquanto a Silvana falava, eu abri o site, coloquei meu CPF e já aparece lá de verdinho, situação regular. Você poderá votar na próxima eleição. Muito legal, viu? É muito rápido, gente. É rápido. E mais um pouquinho abaixo, Fernanda, vai falar se tem biometria ou não. Logo um pouquinho abaixo. Isso, tem ticado de verde, cumprimento de obrigação eleitoral e eleitor ou eleitora com biometria coletada. Isso, você não precisa. Não precisa. Tá e aí, certinho. Olhou, viu que não tem biometria coletada, que tipo de dados a gente leva até o cartório eleitoral? Tem que levar um documento de identificação com foto, né? Preferencialmente com foto e um comprovante de residência. Só isso. Se dever a multa, ele pode ou recolher previamente, né? No site também tem a opção dele pagar antes, ou lá no próprio cartório ele vai ser orientado a recolher alguma multa. Mas para fazer a biometria em si, não precisa nem pagar a multa, é só se ele for fazer uma transferência, né? Mas só para colher a biometria não tem custo. Ele vai lá, colhe a biometria para inserir no seu cadastro eleitoral. Nessa mesma página aparece que você está em dívida, que você tem multa pendente? Sim, você clica em autoatendimento ao eleitor e vai abrir outra telinha que tem lá título eleitoral, consulta a multa. Se você só clicar em autoatendimento, tem várias opções, né? E lá tem a multa. Só que a multa, assim, para essa coleta, não vai. É só se a pessoa precisar de uma quitação, aí ela pode recolher a multa. Mas só para colher a biometria, ela nem precisa se preocupar, ela pode ir lá e fazer a movimentação, né? A não ser que faça a transferência. A transferência precisa pagar a multa, né? Entendi. Mas se for só para colher a biometria, ela nem precisa se preocupar. É interessante ela ir ao cartório, porque assim, o principal é a gente colher essa biometria, inclusive para ela ter os benefícios que essa biometria pode trazer para ela, né? Essa biometria, inclusive, ela vira prova de vida. Também, ela pode ser utilizada como tem sido, né, pelo INSS, pelo gov.br. Essas biometrias têm sido aplicadas à concessão de benefícios, né? Então a gente tem visto até uma crescente demanda nesses cartórios, mas ainda é insuficiente. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas com título, mas sem a biometria. Então essa chamada é justamente para isso, para auxiliar tanto o eleitor como completar o nosso cadastro eleitoral. Silvana, a gente tem 1 milhão, então, nessa situação hoje?
Tem 1 milhão, tem 1 milhão. Fora aqueles que ainda vão se alistar, né? A gente vai ter os nossos meninos aí de 15, 16 anos que ainda já podem se alistar para votar, né? E esses já vão entrar no cadastro com biometria. Mas os que já estão, tem 1 milhão aí que precisam comparecer ao cartório e coletar sua biometria. Entendido. Não é algo que a gente possa resolver diretamente no site. Tem que ir a um cartório físico. Tem que ir, exatamente, Fernando. Você tocou um ponto muito importante. O que dá é só adiantar, mas assim, se adianta no site, de qualquer forma, ele terá 30 dias para comparecer ao cartório. Então é mais prático ele ir direto ao cartório e já colher a biometria, que faz uma vez só. Nesse período de fim de ano, como é que é o funcionamento de vocês? O funcionamento dos cartórios é de meio-dia às 18 horas. Lembrando que 18 horas é o fechamento, então tem que chegar um pouquinho antes para dar tempo de ser atendido, né? Uns Uhum, minutinhos antes do fechamento. Mas é de 12 às 18 horas. E entendi. vai funcionar, né, no recesso, vai ter gente de plantão, né, para atender os eleitores. Entendido. Ó, já tem pergunta aqui sobre transferência. Para quem quer transferir o título de um outro estado, também procura o mesmo cartório? Ele vai procurar o cartório no local onde ele quer votar e ele tem o domicílio eleitoral dele, onde ele mora ou onde ele trabalha. Então, ele vai direto no cartório. Por exemplo, se ele já reside em Cariacica ou trabalha em Cariacica e quer votar naquele município, ele vai procurar um cartório de Cariacica, levar o comprovante de residência atual dele para ele fazer essa transferência. Uhum. Os novatos, né, os que estão na fase aí dos 15 para os 16, esses também podem procurar com que informações? Um documento de identificação com foto? Exatamente, o documento de identificação com foto e o comprovante de residência. E lembrando, Fernanda, que eles podem se alistar com 15 anos, mas eles só irão votar se no dia da eleição eles já tiverem completado 16. Mas o alistamento já pode ser feito. Aí já garante o alistamento, quando ele tiver 16, ele vota. Uhum. Quem não consegue coletar a biometria, como é que faz? Minhas digitais não saem, tive que tirar no banco, é o César. Então, o sistema da Justiça Eleitoral, ele consegue pegar bastante biometria, mas quando tem essa opção, a pessoa realmente não tem, não consegue, tem como sinalizar no cadastro eleitoral a impossibilidade. Então, tem várias opções lá no cadastro, por que que não foi colhida aquela biometria. Então, o sistema está todo adaptado para isso, mas vai colher a foto dele, né? Vai colher as digitais que puderem ser colhidas, ou se ele não tiver uma amputação e tudo vai ser registrado. Então, vai ficar tudo registrado conforme a situação dele. Uhum. Silvana, olha o testemunho do Júlio aqui, que legal. Ele diz o seguinte, que para você ter um Gov nível ouro, você tem que estar com a biometria ativa do TRE. E ele falou, olha, eu tinha ouro, passei para o bronze porque o meu celular não conseguia mais fazer reconhecimento, nem facial, nem de biometria. Aí fui orientado a procurar um cartório eleitoral para atualizar a minha biometria e pronto, tudo resolvido, viu? Olha, tem muita gente tendo bastante sucesso, né? Agora, como você falou, às vezes, como o nosso ouvinte aí falou, às vezes tem um probleminha na digital, pode demorar um pouquinho mais, mas vai ser resolvido a situação dele. Então, vale a pena procurar o cartório, porque o atendimento é relativamente rápido, né? Se a gente for comparar com uma identidade, né? A busca no CRC. Então, é um serviço rápido e a gente precisa dessa informação no cadastro de eleitores. Então, é bom para todas as pessoas, né? Tanto para o eleitor quanto para o cadastro da Justiça Eleitoral. Silvana, tem uma pergunta aqui um pouquinho mais complexa, não sei se você vai conseguir me responder de pronto, mas não tem problema não. Desfiliação partidária, qual é a orientação da Justiça Eleitoral? Como fazer? Então, a desfiliação partidária é tratada pela Secretaria Judiciária do Tribunal. Uhum, É uma situação, realmente, é um registro fora do cadastro eleitoral. Tem um sistema específico, que é o Filia, que trata dessas questões de filiação, desfiliação. Mas ele pode entrar em contato ou com a ouvidoria nossa, ou diretamente com a Secretaria Judiciária do TRE, que eles têm toda a informação de como acessar o sistema, o que pode ser feito. Então, tem essas informações. Além disso, ele também pode digitar na internet filia do TSE. Ele vai ter algumas informações ali também. ele não consegue resolver isso no cartório, por exemplo? Então, a desfiliação é feita comunicação ao partido e ao cartório eleitoral. Então, primeiro ele tem que ter essa comunicação junto ao partido para desfiliação e depois ele tem que comparecer ao cartório. Aí esse passo a passo que ele vai ter que seguir. E aí é interessante ele buscar informações mais detalhadas
para poder fazer dificuldade em ter a sua desfiliação resolvida, né? Uhum. Mais uma outra participação agora é do Juscelino. Vamos ouvir. Bom dia, Fernanda. Essa biometria é obrigatória para todos? E aí, Silvana? A partir do momento que foi gerada a biometria no cadastro eleitoral, que começa a ser utilizada, é obrigatório, toda vez que ele for movimentar, o cadastro dele vai ser obrigatório. Para votar, ele consegue votar sem a biometria, né? Ele ainda consegue. Só que o ideal é ele colocar essa biometria no cadastro dele, até para esses benefícios de outros órgãos e também na votação. Garante mais segurança quando ele vai votar, porque ele vai se identificar pela digital. Uhum. Então, uma forma de agilizar a votação e de dar mais transparência e segurança. A princípio, agora, a gente fala que é obrigatória porque essa movimentação necessariamente tem que ter biometria. Mas, assim, não tem assim, essa convocação específica para o restante dos municípios. É mais, assim, um título de chamamento para evitar esses transtornos lá na frente, de fila, né? De demora no atendimento, essas questões assim. Tá certo, então. Mas, resumindo, Fernanda, é obrigatória a biometria no cadastro eleitoral. Agora, esse comparecimento, a gente está só chamando, né, fazendo esse chamamento para ele poder incluir esses dados para evitar transtornos futuros, né? É isso. Te agradeço pela entrevista e pelas orientações aqui para os ouvintes, hein? Tá joia. Obrigada, Silvana. Bom dia para você aí. De nada. Bom dia, tchau.